Bom dia, meus irmãos. É muito bom estar juntos aqui nessa manhã, uma manhã especial com irmãos convidados do coro do ABC. Muito bem-vindos, meus irmãos. Pastor Silvio conosco também, para nos trazer a mensagem. Seja bem-vindo, pastor. Nessa manhã, vocês estão percebendo que a gente está de novo naquela situação complicada, sem energia desde sexta-feira. Mas o culto que a gente vai falar ao nosso Deus é uma bênção. E falaram ainda hoje, que bom que esses cantores não usam playback. Então, não temos problema nessa manhã para ouvirmos a palavra do Senhor também com as músicas que nós vamos ouvir. Meus irmãos, nessa manhã nós temos o privilégio de termos aqui vários irmãos que nos visitam. Que vocês se sintam bem no nosso meio, que Deus possa falar o coração de vocês nessa manhã. Que realmente seja um tempo bem especial, onde a gente possa cultuar ao nosso Deus de uma maneira singular, de uma maneira que a palavra dele fale profundamente aos nossos corações. Eu gostaria de ler com vocês o Salmo 92, do verso 12 em diante. Hoje é um culto especial, um culto onde a gente faz uma menção especial aos nossos irmãos com mais idade, com mais tempo, mais experiência de vida. E esse texto, ele diz que os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Meus irmãos, como é gostoso a gente poder louvar ao Senhor por a vida desses irmãos que há tantos anos têm se mantido fiéis ao Senhor e têm florescido e têm dado fruto até mesmo quando chega a maior idade. É um privilégio nós podermos contar com a sabedoria, com a dedicação, com o exemplo desses irmãos aqui na nossa igreja. E nessa manhã nós queremos louvar ao Senhor pela vida de vocês, meus irmãos. Que Deus possa abençoá-los e continuar derramando graça sobre a sua vida. Nós vamos orar nesse momento, então, dando início ao nosso culto. Diferente dos outros domingos, não teremos os nossos vídeos com os anúncios, mas nós vamos cultuar ao Senhor com aquilo que o Senhor Deus tem nos dado, que é o nosso ânimo, a nossa voz, a nossa alegria também. Vamos orar. Pai, te agradecemos, ó Deus, nessa manhã, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá, ó Deus, de podermos estar aqui na Tua casa, Senhor. Louvando o Teu nome, ó Deus, bendizendo ao Senhor, entoando hinos ao Senhor, ouvindo a Tua palavra, Pai. Realmente agradecendo, ó Deus, a vida, ó Pai, de cada irmão, ó Pai, que está aqui presente nessa manhã. Senhor, nós queremos agradecer, Senhor, porque aqueles que estão aqui, Senhor, estão em segurança. Apesar, ó Pai, dos contratempos que vivemos, apesar, ó Deus, das situações adversas que enfrentamos durante a semana, Senhor, o Senhor nos dá esse privilégio, ó Deus, de poder cultuá-lo nesse domingo. Pai, eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, receba esse culto, ó Deus, que prestaremos ao Senhor. Que realmente as músicas que entoaremos, ó Pai, que o coro, ó Deus, ao cantar, Senhor, esteja louvando o Teu nome, ó Deus, engrandecendo ao Senhor. Que possamos, ó Deus, relembrar, ó Pai, e valorizar, ó Deus, a vida daqueles irmãos que há muito tempo, Senhor Deus, têm trabalhado, têm se esforçado, ó Deus, têm feito com que essa igreja chegasse até onde está. Que o Senhor possa abençoar a vida desses irmãos de uma forma especial. Da mesma forma que nós pedimos por aqueles que nos visitam nessa manhã. Ó Senhor, fala o coração de cada um de nós, de uma forma especial, ó Deus, que a Tua palavra venha de encontro, ó Deus, às nossas necessidades, Senhor, e que possamos, ó Deus, ser ministrados através do pastor Silvio, Senhor, através da Tua palavra, Pai. Te agradecemos por esse culto, ó Deus, e o entregamos nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos dê um culto muito especial, que Deus use a vida de cada um de vocês. A vida de cada um de vocês também que está assistindo esse culto, para que juntos nós possamos louvar esse Deus tão maravilhoso, que tem cuidado de cada detalhe das nossas vidas. Amém?
grandioso és tu. Bom dia, irmãos. Eu falo que quando as coisas acontecem, a gente às vezes na hora não entende, né? Puxa vida, o culto sem energia, como vai ser? Olha, nada mais propício para um culto do idoso do que inários nas nossas mãos. Há quanto tempo, pergunta, você não segura um inário para cantar um hino do HCC? A gente acostuma tanto com o telão, né? Eu dei uma olhadinha para trás, gente, eu vi uns jovens que não sabiam nem como é que canta com o inário, como é que segue a linha ali do inário, né? Porque nós estamos tão acostumados com telão, com projeção. E é gostoso, né? Eu lembrei muito lá de Nova Odessa, da minha igreja, onde a gente cantava ali com o cantor cristão, os inários, né? Carregava. Que gostoso, que boa lembrança. Nada mais gostoso cantar esses hinos que exaltam o Senhor e segurando o nosso
cenário. E nesse momento missionário, nada mais propício do que falar sobre os nossos idosos, né? Em outubro, no primeiro dia de outubro, é comemorado o Dia Nacional do Idoso. Por isso que na nossa igreja, na IBASC, todos os anos, no mês de outubro, nós fazemos um culto especial em homenagem aos nossos idosos. Procuramos cantar hinos que falam ao coração deles, procuramos fazer uma programação que chegue ao coração dos nossos idosos. Nessa fase onde só contamos muitas vezes cânticos, hinos, que eles muitas vezes não conseguem acompanhar. E nessa manhã, eu gostaria de falar, nesse momento missionário, um pouco sobre a situação dos idosos. Eu procurei um pouco na internet algumas informações, e é interessante como o mundo está envelhecendo. O nosso Brasil, a população brasileira, está envelhecendo de uma forma muito rápida. Em 2023, foi feita uma estatística que no mundo, a população de pessoas com mais de 60 anos são quase 10% de toda a população mundial. E no Brasil, vejam a diferença, no Brasil, 20% da população do Brasil, em 2023, já foram considerados idosos com 60 anos ou mais. Para vocês terem uma ideia, há uma estatística que daqui 50 anos, a população do Brasil vai ser quase 38% de idosos. E como é que vai ficar? Será que o nosso país está preparado para receber, cuidar e evangelizar esses idosos? Para vocês terem uma ideia, no Brasil, em 2000, eram 8,7% de idosos. E hoje quase 20%. Em 23 anos, o aumento da faixa etária dos idosos no nosso Brasil. Mas as estatísticas não são boas, apesar de estar aumentando a questão da saúde. Hoje temos mais condições médicas, então as pessoas estão vivendo mais. Há uma estatística, principalmente na região sul, que a expectativa de vida aumentou para em torno de 75 anos. Pensou que anos atrás era 60, 50 anos. Só que os problemas sociais continuam os mesmos. Os idosos possuem um grande problema com solidão e isolamento, porque muitos têm muita dificuldade para a locomoção, depende das famílias para poder fazer as coisas. As famílias trabalham o dia todo, correm o dia todo. Muitos idosos acabam ficando com cuidadores em casa, ou então indo para lares. Para vocês terem uma ideia, na faixa etária dos idosos, o índice de suicídio é 50% a mais do que qualquer faixa etária de outras idades. Nós enfatizamos tanto o suicídio entre adolescentes, entre jovens, que aumentou muito, mas estatisticamente os idosos se suicidam 50% a mais do que qualquer faixa etária. E por quê? Problemas financeiros, aposentadoria, depressão, solidão, isolamento, dificuldades talvez de convivências, famílias que não cuidam dos seus idosos. E outro problema, irmãos, eu andei pesquisando, não existe nenhum projeto específico, no Brasil pelo menos, de evangelismo com idosos. O que existe são assim, dentro das igrejas, a turma da terceira idade, ministério de terceira idade, tem os lares, pessoas visitam. Mas vocês pensaram como é que as igrejas
vão alcançar essa população de 20% de idosos que estão isolados em suas casas, que nós não podemos conviver dentro das igrejas ou na rua ou no nosso trabalho, porque a maioria já são aposentados. Como alcançar no Evangelho essa população? E outra coisa, o idoso, então, muitas vezes, ele, por tudo aquilo que ele aprendeu toda a sua vida, ele tem muita dificuldade de abrir o seu coração para aceitar o Evangelho. Aquilo que ele aprendeu de berço, muitas vezes dos pais, dos avós, quando você apresenta o Evangelho, ele se sente como se estivesse traindo a fé dos seus familiares. É muito difícil a conversão na terceira idade. A faixa que está de mais conversões é de crianças e adolescentes, mas de adultos e principalmente idosos é a faixa etária onde há menos conversões. Como dissemos, pelo acesso, difícil de acessar, difícil de conversar, muitos já estão com problemas de demência, Alzheimer, problemas de saúde, de locomoção e até espiritualmente, com seus corações fechados. E como nós, como igreja, vamos alcançar esses idosos? Então, é um desafio missionário. Muitas vezes há tantos projetos para crianças, para pessoas de ruas, pessoas carentes, jovens, mas nós nunca lembramos que os nossos idosos precisam também ouvir o Evangelho. Dentro da nossa convenção Batista Pioneira, nós temos 2 projetos sociais com idosos. Um é o Lar de Idosos da Tabeia, em Panambi, Rio Grande do Sul, onde acolhe idosos, são instituições que cuidam de idosos, não são necessariamente batistas ou evangélicos, mas ali eles também têm a oportunidade de ouvir o Evangelho. E temos o Lar Irmãos Denzer, em Toledo, ali no Paraná. São 2 projetos que nós consideramos sociais da nossa conversão, mas também são projetos missionários, porque é um local onde tantos os idosos têm contato com o Evangelho, assim também como seus familiares. Então nós temos que lembrar de colocar esses projetos dos lares de idosos nas nossas orações, pelas pessoas que trabalham nesses lares. Não é fácil, irmãos. Nós que já convivemos dentro de casa, cuidando dos nossos pais, cuidando de avós, nós sabemos que não é fácil cuidar do idoso quando ele começa a ficar tão debilitado. Dentro dos lares, a enfermaria, os médicos, os pastores que cuidam, temos que lembrar de orar por eles. Orar também pelas igrejas ali em Panambi, em Toledo, para que realmente amem aqueles projetos e vão e evangelizem e cuidem daqueles idosos. E também orar pelos idosos familiares, para que Deus possa cuidar deles, tanto que eles tenham condições de cuidar, mas também tenham condições de evangelizar. Todos nós temos contato com idosos, quer sejam familiares, quer sejam vizinhos, quer sejam amigos, quer sejam pessoas na nossa igreja. E a nossa tendência, muitas vezes, é isolar essas pessoas, porque o idoso tem necessidade de contar, falar, e muitas vezes nós pensamos, mas eu já ouvi essa história 10 vezes, deixa eu aproveitar e dar um jeito de escapar. Quando o que eles mais precisam é da nossa atenção, do nosso acolhimento, do nosso carinho, dizer, olha, eu amo você e eu estou orando por você. Então eu quero deixar nessa manhã como nosso desafio missionário, nós abrirmos os nossos olhos
Brasil e no mundo. Pessoas que, além da necessidade espiritual, possuem tantas necessidades sociais, financeiras e físicas. Que a gente possa ter mais compaixão quando a gente cruza com um idoso na rua. Eu às vezes vejo no semáforo um idoso tentando atravessar a rua e os carros não param. Quantos de nós acolhemos e dizemos: posso te ajudar a atravessar a rua? Ou nós estamos às vezes com tanta pressa que não somos capazes de amar e de cuidar das pessoas que precisam do nosso acolhimento. Então, nessa manhã, eu quero deixar esse desafio, que possamos ter um olhar de amor, como o Senhor tem para os nossos idosos, quer seja dentro da igreja, quer seja no mundo. Amém.
da tua igreja, do nosso cantor cristão. Quem souber a letra pode cantar com a gente. Bom dia, irmãos. As crianças agora podem sair pela porta lateral para ir para o cultinho delas. E a gente vai ter agora o nosso momento de intercessão. Só esperar as crianças saírem um pouquinho. Vamos ficar em pé para a gente orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque somos perdoados pelo sangue de Jesus, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama e nos amou ao ponto de enviar seu Filho e Ele entregou a própria vida por nós. Nossos pecados são tão grandes, Pai, tão grandes que só o maior sacrifício poderia dar conta deles. E obrigado porque hoje a gente tem o caminho aberto, a gente pode chegar na Tua presença pelo caminho que Jesus abriu. A gente pode derramar as nossas dores e também compartilhar com o Senhor das nossas alegrias e vitórias que o Senhor nos dá. Nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor continue vivificando nossas almas, Senhor, santifica a gente, para que a gente ande nos teus caminhos, para que a gente te agrade, para que a gente tenha coragem e ousadia de pregar o teu Evangelho, Deus, e de resistir ao maligno, Pai, para viver da maneira que te agrada. Nós queremos também te louvar, Pai, pelos idosos da nossa igreja. Obrigado por aqueles que construíram tudo aquilo que a gente pode ver hoje. Obrigado porque o Senhor usou a vida deles e eu peço que o Senhor continue os abençoando, Pai. O Senhor conhece as dores de cada um deles, tanto as dores físicas, às vezes a solidão, às vezes as tristezas e frustrações com as famílias. Eu peço que o Senhor esteja com cada um deles, dando força, Senhor, força física, alivia as dores que eles sentem, Pai. Ajuda eles a acharem bons médicos e que os medicamentos que eles tomam façam efeito. Também queremos pedir, Pai, que as famílias deles sejam muito abençoadas pelas vidas deles. Enche eles de sabedoria, Pai, para aconselhar os filhos, os netos e bisnetos, Pai, para que eles sejam ainda usados nas famílias e também usados aqui na igreja, Pai. Que os nossos ancianos e as anciãs sejam ainda relevantes aqui, Pai, para nos aconselhar, para serem a nossa força em oração também, Pai, que o Senhor sabe que eles são tão fiéis ao Senhor nisso também. Cuida também das novas gerações da nossa igreja, Senhor, aqueles que agora têm assumido o papel, Deus, no lugar dos idosos, que eles também sejam sábios, Deus, usados por Ti. E que desde as crianças também possam aprender da Tua palavra, aprender dos Teus caminhos, para andar
de forma que te agrada, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Nesta manhã nós teremos o privilégio de ouvir o pastor Silvio. Peço que o irmão venha aqui à frente. Pastor Silvio foi, por mais de 40 anos, pastor da Igreja Batista Vila Alpina, correto, pastor? Um homem experimentado por muito tempo, que terá o privilégio de trazer para nós aquilo que Deus tem colocado no seu coração e que o Senhor Deus o use, meu irmão, nessa manhã. Que o Senhor seja um instrumento do Senhor para falar no nosso coração nessa manhã. Queridos, queridas, é um privilégio estar aqui com os irmãos nesta manhã. Eu sempre, quando visitava algum hospital aqui, algum membro da igreja, passava aqui e falei, oh, que igreja bonita, uma igreja batista. Será que um dia eu vou conhecer? Aí, cheguei aqui. Tá? Eu quero agradecer este coral por esses momentos de inspiração. Somente esses momentos com vocês aqui já seriam mais que suficientes. Né? A irmã lá estava falando do Inário, e eu devia ter uns 5 anos de idade, eu nem sabia ler, e ganhei um cantor cristão com letra e uma Bíblia da minha mãe. Estes hinos fazem parte da minha vida. E quando eu ouço esses hinos, eu viajo, vou longe, já fui e voltei a muitos lugares ao ouvir estes hinos. Pastoreei por 42 anos a Igreja Batista de Vila Alpina, foi a minha primeira e única igreja. E pastoreei até o final do ano passado. Este ano estou pastoreando interinamente a Igreja Batista no Parque do Carmo, uma igreja pequenininha, com muitas carências, com muitas limitações, e peço que os irmãos orem pela gente que está ali naquele trabalho. O que vai acontecer quando você envelhecer? Ou o que está acontecendo agora que você envelheceu? Por coincidência, ontem, um artigo do Estado de São Paulo, escrito pelo biólogo Fernando Reinach, eu não sei se é assim que pronuncia, ele escreveu um artigo intitulado Quanto tempo um humano pode viver? E ele mostra ali 2 teorias principais. A primeira diz que não existe um limite superior para a duração da nossa vida. Não tem limite. E os que propõem essa teoria acreditam que à medida em que a medicina progride e vai curando cada uma das doenças que causam a morte, a duração de nossa vida pode ser estendida. Para esse grupo, as primeiras pessoas que viverão 150 anos já nasceram. Tem alguém aqui deste grupo? Ninguém aqui? Aqui deve ter muita gente. A segunda teoria, e que parece que é a mais factível, diz que existe uma barreira, um muro biológico intransponível que determina a duração máxima da nossa vida. E esse muro seria ditado por mecanismos biológicos de envelhecimento do corpo humano. Esse seria um processo natural que não é relacionado às doenças. Ou seja, nós somos programados para envelhecer e para morrer. Então você, garotinho, fique tranquilo, um dia você vai estar com o cabelo branquinho assim. Espero que você seja tão simpático aqui como esse irmão. Estava vendo ele ali cantando, eu quero ser um velhinho simpático. Um velhinho simpático com todo o respeito. E essa segunda teoria afirma que estamos quase batendo no limite, com todos os recursos
da ciência, que deve ser algo entre 120 e 130 anos, só. Tá? É isso daí. Hoje, nos países mais desenvolvidos, a expectativa de vida ao nascimento é de cerca de 85 anos, com muitas pessoas atingindo 100 anos e, no máximo, o máximo comprovado é de 122 anos. E nos últimos 2000 anos, até o início do século XX, a expectativa de vida era um número entre 20 e 50 anos. Eu sou de um tempo, ainda sou desse tempo, podem acreditar, ainda estou vivo, mas eu também sou de um tempo, e quando uma pessoa chegava aos 50 anos, ela já estava com um pé e meio na tumba. Isso é realidade. E hoje meu sogro tem 91 anos, esperto, ativo, lê muito, e veja só, 91 anos de idade. Alguém disse, eu li em algum lugar aí, como saber que eu estou envelhecendo? Você sabe se está envelhecendo? Então, ele dá algumas ideias. Você perde o fôlego até assistindo televisão. Sabe assim que você vê lá a pessoa correndo e você fica cansado? É isso. Outra sugestão que ele dá. Você sabe todas as respostas, mas ninguém faz as perguntas. Você morde um bife e seus dentes ficam presos nele. Eu estou nessa fase assim, seus filhos estão parecendo mais velhos. O filho está envelhecendo, o que está acontecendo com ele? Essa aqui é muito boa para os casais. Você apaga a luz do quarto, não para ter um romance, mas para economizar energia. E essa aqui, me perdoe, tudo dói, e o que não dói, não funciona. Tá? Então é isso aí. Bom, eu queria ler com você Isaías. Eu gosto muito desse texto, esse texto sempre acompanhou a minha vida. Isaías 46, versículos 3 e 4. Isaías 46, 3 e 4. Escute, povo de Israel, escutem todos os descendentes de Jacó que ficaram vivos. Desde que vocês nasceram, eu os tenho carregado. Sempre cuidei de vocês. Deus está falando isso. Sempre cuidei de vocês. E quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus. Cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. Eu os criei e os carregarei. Eu os ajudarei e salvarei. Que palavra abençoadora, não é? Você não se sente abençoado com essa palavra? E eu agradeço muito a Deus por isso. Há uma queixa que é muito difundida sobre o envelhecimento da sociedade e que muitas vezes tem uma conotação agressiva. Nós isolamos os idosos e os excluímos da comunidade dos mais jovens. Eu fico muito irritado quando ouço alguém dizer, mas essa igreja tem muito velho.
É um profundo desrespeito e uma profunda falta de perspectiva quanto ao nosso próprio futuro. Porque não importa se você vai viver 90, 120, 150 anos, você vai morrer. E vai passar por este processo de envelhecimento. Muitas pessoas veem os idosos como um incômodo. E nós temos vivido lá na nossa família com 3 idosos que são altamente necessitados de nós, especialmente da minha esposa. E às vezes a gente se irrita mesmo. Aquelas 822 perguntas que a gente vai anotando, né? Com as limitações, com o temperamento. E muitas vezes os idosos são vistos como um peso para a geração vindoura. E eu acho que também uma das causas do aumento do número dos idosos é porque os jovens não estão querendo ter filhos. Eu ia à praia quando era mais jovem, com a minha esposa, e a gente via assim vários casais com um monte de filhos, né? Hoje a gente vai à praia, então temos pessoas assim já com mais de 40, com um único filho pequenininho. Interessante, né? Cada um tem seus motivos, cada um faz o que quer da sua vida. Então assim, a gente está afastando a juventude, né? Eu pensei em falar sobre as virtudes que devem ser cultivadas para uma velhice saudável. Mas isso a gente encontra muito por aí. Como é que você faz para ter mais saúde, mais alegria na sua velhice? Isso também ia ficar muito longo. E aí eu me lembrei que uma das virtudes da velhice é a serenidade. Uma das virtudes a ser cultivada. Sermos idosos serenos. Serenidade é a calma, é tranquilidade diante das situações complicadas da vida. A gente vai envelhecendo, a coisa vai ficando mais complicada. Eu já estou vivendo uma fase na minha vida em que quando cai alguma coisa no chão, eu me abaixo para pegar e olho em volta para ver, porque eu não quero perder a viagem. Porque a viagem é longa. Para o idoso é. Então, como eu viver esse tempo? Como viver a terceira idade? A pessoa que olha com serenidade para a sua vida, se entrega a ela, entrega a sua velhice, a sua idade, cheia de confiança. Uma velhice de confiança. Irradia algo que atrai os outros, ao invés de expeli-las. Sermos idosos serenos. A serenidade exige de nós nos libertarmos das expectativas e das exigências que nós colocamos em nós mesmos. Eu já não sou mais aquele garotinho que passava o dia na igreja, pregava de manhã, dava aula, saía para visitar no domingo à tarde, voltava para a união de treinamento e depois ia pregar à noite, chegava em casa 100 por hora. Não sou mais aquele. E foi uma das razões pelas quais deixei o pastorado de tempo integral de uma igreja. E eu preciso me habituar a isso. Serena é tão somente a pessoa que está bem consigo mesma, apesar da sua idade.
Bom, uma das virtudes que propagam por aí da idade é que eu cheguei a essa idade. Não é verdade? Você que está aí com 120 anos, chegou. É uma das virtudes. Bom, então a palavra de hoje é mais direcionada àqueles que não estão bem consigo. Não estão bem com a sua existência neste momento, em razão da perspectiva de envelhecer ou na realidade da velhice. E eu, nesse tema, eu escolhi 3 questões aqui, 3 pontos que podem trazer um pouco mais de serenidade para cada um de nós em relação à velhice. Em primeiro lugar, você será provisionado por Deus. Deus vai prover as suas necessidades como idosos. Uma questão que eu coloco sempre, ainda não encontrei, principalmente porque nós vivemos num país em que não há recursos suficientes nem para os mais jovens, quanto mais para os idosos. Eu fico pensando, estas gerações em que as pessoas não têm filhos mais, não querem mais ter filhos, e aí é uma escolha pessoal, não estou fazendo crítica. Ou tem um filho só. Quem vai cuidar dessas pessoas? Isso é uma questão que preocupa. Quem vai cuidar de mim? Mas a Bíblia garante que nós seremos provisionados por Deus. Eu gosto da expressão que lida em Isaías, eu os carregarei. Sabe aquela criancinha dependente que está nos braços dos pais ali? Eu os carregarei. Lá em Gênesis 12:4, falando de Abraão, nós lemos assim: Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. Abraão viveu 175 anos. E os melhores anos de sua vida foram os últimos 100. Não vou perguntar quem aqui tem 75 anos ou mais. Mas percebam, aquele tempo que a gente já pendura a chuteira, e eu pendurei a Bíblia, nesse tempo, Abraão começou uma grande aventura. A maioria do que a Bíblia relata sobre Abraão foi a partir dos 75 anos. Foi chamado para servir, para começar uma nação. Com 99 anos, e a esposa dele tinha 90, ele recebe a promessa de ter um filho. Sara, a esposa de Abraão, riu e foi advertida: haverá alguma coisa difícil para Deus? 90 anos, você vai ser mamãe. Ah, tá brincando. Haverá alguma coisa difícil para Deus? Aos 100 anos, Abraão era um orgulhoso pai de um garoto chamado Isaac. 100 anos. Havia um irmão lá na nossa igreja, lembra do irmão Gabriel? Cadê o Epos? O Gabriel. Ele teve um filho com mais de 70 anos. E aí ele chegou para mim, pastor, ele era russo. Pastor, eu estou com vergonha de falar que eu estou tendo um filho. Vamos pensar que eu sou sem vergonha. Pois é, com 100 anos lá estava Abraão, com Isaac. E com mais de 100 anos, mais de 100, Deus pediu Isaac de volta. Oferece-o em sacrifício. E Abraão foi para oferecer seu filho em sacrifício.
com mais de 100 anos, ele ainda continuava obediente a Deus, servindo ao seu Deus. E na viagem para o Monte Moriá, responde ao seu filho, que pergunta, cadê o animal para o sacrifício? Abraão, experimentado no caminhar com Deus, ele disse, Deus proverá. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Você está entendendo? Quando você envelhecer, ou agora que você envelheceu, o Senhor continuará suprindo as suas necessidades, se você cultivar este relacionamento com Ele. Isso me traz muito conforto. Porque a vida toda, eu acho que temos pessoas bem mais novas aqui. Você não pensa? O que vai ser quando eu envelhecer? Quando eu tiver que me aposentar? Muita gente passa a vida toda pensando na aposentadoria. E quando se aposenta, cai em depressão. Porque a vida muda a sua rotina. Deus é o provedor das nossas necessidades desde o berço até a sepultura. Ponto final. Isso deveria trazer mais serenidade para você, mais tranquilidade. Abraão passou por poucas e boas. Aliás, ele passou por muitas e boas. Mas ele se lembrou sempre. O Senhor proverá. À medida em que envelhecia, Abraão se lembrava do Senhor e de como ele era fiel. Ele se tornava íntimo com Deus. Então, esse é aquele que não se afasta da gente. Deus não se afasta da gente. Deus não nos isola. Mas também, quando você envelhecer, você continuará sendo protegido por Deus. Escute, povo de Israel. Todos os descendentes de Jacó que ficarem vivos, desde que vocês nasceram, eu os tenho carregado. Sempre cuidei de vocês. E quando ficarem velhos, eu serei o mesmo. Cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. Eu os criei, eu os carregarei, eu os ajudarei e salvarei. Eu serei o mesmo. Deus é o tempo presente das nossas vidas. Deus não é o Deus de ontem, não é o Deus de amanhã, é o Deus do agora, na sua vida, na sua realidade, no meio das suas adversidades, das suas dores, dos preconceitos. Nós uma vez criamos um ministério para idosos na igreja. Minha esposa cuidava disso. E ela fez uma pesquisa entre os idosos da igreja e os idosos do bairro. E a resposta que mais apareceu foi a solidão. Mas Deus está conosco. As promessas de Deus vão do útero até os cabelos brancos. Cada vez que você vira o arco-íris,
lembre-se que Deus cumpre as suas promessas. Em 2 aos Coríntios 4,16, o apóstolo Paulo diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E se o seu ser interior estivesse renovando, ainda que essa casca, que precisa de óculos, e dói aqui, dói lá, mas mesmo assim, você vai ter forças para viver. Deus continua nos querendo. E um terceiro ponto que eu queria destacar: quando você envelhecer, ou agora que você envelheceu, você ainda estará, ou está, na ativa. Falando sobre aqueles que buscam a segurança em Deus, o Salmo 92, que já foi lido aqui, afirma: eles serão como árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem nos pátios do templo do nosso Deus. Na velhice, eles ainda produzem frutos. São sempre fortes e cheios de vida. Isso prova que o Senhor Deus é justo. Prova que Ele, a minha rocha, não comete injustiça. Quanto tempo nós temos para servir a Deus? O mundo nos passou uma visão de que nós devemos trabalhar um certo número de anos e depois nos aposentamos. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que não há plano de aposentadoria para Deus. Então, tire o cavalinho da chuva. Você, para Deus, nunca vai se aposentar. Biblicamente, a morte não é uma partida. A morte é uma chegada para mais trabalho. Não é descanso, mas um glorioso recomeço. Eu gosto sempre de uma quadrinha, eu decorei desde criança. Quando eu morrer, com certeza eu vou para o céu. O céu é um lugar de férias. Férias boas que não acabam mais. Está errado essa coisa, eu aprendi errado. Você não vai ter férias. Não sei o que é essa ideia que você vai ficar o tempo todo numa rede lá no céu. Uma nuvem, né? Visita lá, vai tomar um chá comigo na terceira nuvem à esquerda. Tocando harpa. Bom, então, Deus não tem plano de aposentadoria para nós. Nós devemos trabalhar toda a nossa vida com disposição, com amor, com devoção. Atos 10:34 diz que Deus não faz acepção de pessoas. Lá diz assim: então Pedro começou a falar e disse: agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual. A criancinha, o jovem, o adulto e o idoso. Deus não tem favoritos. Deus não fixa barreiras para ninguém. Deus está disposto a usar tanto o jovem quanto o idoso. E o que Ele espera de todos nós, seja qual for a sua idade, é um coração disposto. Lucas 2:36-38 fala de uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos,
desde que se casara e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e com orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Olha ali, 84 anos, viúva, mas nativa. E nós estamos falando dela aqui agora. Idade não é barreira para Deus. E talvez, entre muitas coisas que a gente pode fazer, quando eu estava lá no Seminário do Sul, lá no Rio de Janeiro, eu trabalhava na biblioteca. E recebi um homem, um senhor, um irmão, chamado Luciano Lopes. Luciano Lopes era um educador, conhecido, tem alguns livros escritos. Ele já devia estar com mais de 80 anos. E ele chegou para mim e falou, escuta, onde estão os livros de hebraico? Aí foi lá, pegou. Aí ele ia algumas vezes lá. Aí uma vez eu perguntei, o que o senhor está fazendo? Fazendo algum? Não, eu estou aprendendo hebraico. Aí, mais de 80 anos aprendendo hebraico. Isso é formidável. Então, Deus não coloca ponto final na nossa vida. Talvez a melhor contribuição que você poderá trazer para o mundo é a sabedoria adquirida com os anos. Então, se você é mais jovem, faça perguntas para os idosos. Dos meus arrependimentos, olha que não são poucos, é não ter conversado mais com meu pai. Não ter feito perguntas para ele. Aliás, eu nunca perguntei por que eu me chamo Silvio. Não é uma coisa boba, né? Por que eu me chamo Silvio? Silvio Renato. Olha que nome lindo. Eu nunca perguntei por que vocês me deram esse nome. E quantas coisas eu teria aprendido se conversasse mais com os meus pais? Em tempos passados, os idosos eram altamente valorizados. Eram a riqueza de um povo. Os idosos. Quando Moisés, a caminho da terra prometida, recitou diante do povo um cântico e o atribuiu à vontade de Deus, ele dirige o seu olhar para as pessoas dentre o povo e diz assim, pergunta a teu pai e ele te ensinará, a teus avós e eles te dirão. Pergunte a teu pai, pergunte aos teus avós. E nos idosos, e Moisés sabe bem disso, existe um saber de que o povo precisa para viver bem. A valorização da pessoa idosa faz com que nós olhemos de forma positiva também para o nosso próprio envelhecimento, pois toda a pessoa fica mais velha a cada dia. Por isso, a reflexão sobre a velhice não é importante só para as pessoas idosas, mas para cada um de nós, para cada pessoa. Eu parabenizo a igreja por esse evento, que é anual. Sua vida só tem sentido quando se posiciona diante de um envelhecimento processual. Envelhecer é a experiência do ser humano. Refletir sobre a velhice é, por isso mesmo, refletir sobre o mistério da condição humana. A pessoa envelhece independentemente da sua vontade. Você pode
morar numa academia, pode fazer tantas cirurgias, cortando tudo que puder, mas você vai envelhecer. Que o seu envelhecimento, ou que a sua velhice, seja proveitosa. É uma grande arte ir envelhecendo de uma maneira boa, porque assim nós vamos sabendo, compreendendo e conhecendo. A arte de envelhecer exige um conhecimento do mistério da velhice. E a pessoa precisa treinar para isso. Comece a treinar, você que é mais jovem, para a velhice. E que sejamos aptos para uma velhice saudável. Esta é a minha oração. Deus te abençoe. Amém. Meus irmãos, nós vamos estar orando nesse momento, agradecendo ao Senhor por esse culto maravilhoso. Pastor Silvio, muito obrigado pela sua palavra, que Deus possa continuar usando a vida do irmão nesse novo desafio que o irmão tem enfrentado agora com essa nova igreja. Nós vamos orar nesse momento, encerrando o culto, logo após a oração. O coro ainda vai cantar 2 músicas, aí então só depois a gente vai estar saindo dos nossos lugares. Eu queria agradecer de coração todos vocês que estiveram presentes aqui nessa manhã tão especial, todos vocês que nos visitam, aqueles que já eram de casa estão nos visitando, aqueles que estão aqui pela primeira vez, que Deus abençoe a sua vida de uma forma muito especial. Vamos orar então nesse momento. Pai, te louvamos, ó Deus, e agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é Deus tão maravilhoso, Pai, tão generoso, ó Deus, que cuida de nós de uma forma tão espetacular, ó Deus, que nos deu um alimento tão gostoso nessa manhã, Pai.
o privilégio, Deus, de participarmos de um culto tão gostoso, Senhor, onde cantamos, onde exaltamos o Teu nome, onde fomos alimentados e desafiados pela Tua palavra, Senhor. Um culto onde a gente pôde rever pessoas queridas, ó Deus, que amamos, Pai, mas também um culto onde nós podemos, ó Deus, sentir a Tua presença, Pai. Ó Deus, eu quero Te agradecer por esse tempo. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, ó Pai, de uma forma muito especial nesse dia. Pedindo, Pai, que o Senhor cuide, continue cuidando de cada um de nós. Cuidando, ó Deus, da Tua igreja, Senhor, não somente essa, mas todas as igrejas, ó Deus, esparramadas ao redor do mundo. Pedindo, ó Deus, que a Tua graça esteja sobre todos aqueles irmãos, ó Deus, que não podem estar presentes no culto agora, Senhor, mas que sentem falta, Pai, da presença e da comunhão da Tua igreja. Peço que o Senhor nos abençoe, Pai, da mesma forma que abençoe aqueles que podem estar presentes, ó Deus, e que estão também longe do Senhor. Alcança-os, ó Deus, novamente, ó Pai. Permita com que Teu Santo Espírito, ó Deus, mova os seus corações, para que juntos, ó Deus, continuemos, ó Deus, a louvá-lo, Pai. Obrigado, Senhor, por esse coro tão maravilhoso, ó Deus, que pudemos ouvir nessa manhã. Pela Tua palavra, ó Deus, exposta de uma forma que nos desafia, Senhor. Eu peço que o Senhor nos abençoe, ó Deus, tanto o pastor Silvio, ó Pai, como o coral do ABC, Senhor Deus, coro masculino. Guarda-os, ó Deus, protege-os, ó Deus, continue animando, Senhor, a vida deles, Pai, para que eles continuem proclamando a Tua palavra através da música, Senhor. E, ó Deus, eu Te peço, Pai, que o Senhor nos acompanhe, ó Senhor, nesse dia. Que o Senhor fique conosco, ó Pai. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e a santa consolação do Espírito Santo estejam sobre essa igreja e todas as igrejas ao redor do mundo, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus os abençoe. E antes de encerrar, peço que você possa se sentar. Eu tenho um recado da irmã Esther Klein. Ela não pôde estar aqui conosco hoje pela manhã, a saúde dela não está muito bem. Mas ela pediu para que transmitisse um grande abraço à igreja. Então a igreja sinta-se abraçada pela família Klein, que sente falta de estar presente aqui conosco nesse culto. Muito obrigado. E um segundo recado importante: como nós não temos previsão de voltar a energia hoje, nós não teremos culto à noite. Então está cancelado o culto de hoje à noite por falta de energia, tá certo? Muito obrigado. Que Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado a vocês também.